5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente, como estão as coisas? Por aqui tudo bem? E hoje é dia do nosso queridíssimo, curtíssimo Petit, não é mesmo, Prof. Bar? Gente, hoje o episódio no nosso Petit, na verdade, tá maravilhoso, porque nós vamos falar sobre as bailarinas cegas e a professora Fernanda Bianchini. A gente tirou as fontes do site El País, do G1, do Instituto Claro.org e o próprio site da associação, que é o afbb.ong.br. Gente, fica com a gente, essa história é incrível. A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar o Petit, eu e a Tati, e a gente ficou bem emocionada com a história dela, com a metodologia, e a gente quis trazer para vocês, que a gente ama trazer curiosidades para vocês, e essa aqui vale muito a pena, fiquem até o final com a gente, tá bom? Então tá, vamos lá. Era 1995, olha o ano que eu nasci. Quando a jovem Fernanda Bianchini, de 15 anos, saiu da aula de balé para encontrar seus pais em um trabalho voluntário que eles realizavam no Instituto de Cegos Padre Chico, em São Paulo. Uma das freiras da instituição elogiou a minha postura, diz ela, e perguntou se gostaria de ensinar a dança para as crianças da instituição. Fiquei receosa porque nunca havia lecionado, relembra ela. A Bianchini topou o desafio e muitos anos depois continua em atividade. Ela criou a Associação Fernanda Bianchini, da Companhia Balé de Cegos, para disponibilizar o serviço gratuitamente. O currículo do grupo conta com apresentações em 12 países, em eventos como as Paralimpíadas e ao lado de nomes como o músico Stevie Wonder. Gente, olha isso que incrível! Imagina você dançar ao som de Stevie Wonder. Sim, demais, gente, demais essa história. E, gente, para desenvolver sua metodologia de ensino, hoje espalhada em diversos países do mundo, Bianchini relata que precisou se colocar no lugar das alunas. Diz ela, a aprendizagem é toda por meio do toque e da percepção corporal. As alunas tocam o meu corpo, sentem o movimento, reproduzem e eu corrijo tocando-as, explica. Para explicar a leveza dos braços da bailarina, utilizo folhas de bananeira. Por exemplo, gente, é muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma conferida, então, no site próprio, então, da Associação Fernanda Bianchini, tem algumas fotos de como a Fernanda e as outras professoras, também formadas por ela dentro dessa metodologia, ensinam então o movimento dos braços. Tem lá elas com as folhas das bananeiras, folha de ramos assim. Gente, é muito bacana porque assim como o braille, né, que é então um tipo de escrita e leitura para os cegos, no qual a gente vai passando o dedinho e sente lá os furinhos, assim também é o ensino do balé para pessoas cegas e deficientes visual. E a Fernanda, ela teve que desenvolver um outro tipo de pensamento, porque por mais que ela conhecesse a técnica do balé, tal e qual a gente conhece, a forma com que ela passa para essas alunas é diferente. Então, ela incrível. Ela estudou, fez uma dissertação de mestrado e criou essa metodologia que é muito bacana. E a gente achou importante trazer essa história aqui para vocês, porque eu e a Bá levantamos essa bandeira aqui, que o balé pode sim ser para todos, para quem quiser, para quem tem energia, para quem tem foco, para quem deseja se beneficiar da dança, e a gente achou essa história muito bacana, por isso que nós trouxemos aqui para vocês, né? Então, gente, ainda seguindo aqui, disse a Fernanda que isso é a inclusão às avessas, porque a gente só vai respeitar um deficiente quando se coloca no lugar dele. Eu muito mais aprendo do que ensino. A gente recebeu muitos nãos, muitas barreiras pelo meio do caminho, mas o aprendizado é muito grande. Vê-las no palco se superando.
Eu sempre falei que quero que elas sejam aplaudidas por dançarem com qualidade, por fazerem uma bela arte, e não pelo fato de serem deficientes, e muitas vezes coitadinhas, como a sociedade coloca que elas são, ressalta Fernanda. Gente, que legal. E continuando o pensamento dela, ela fala assim: as pessoas não percebem que a deficiência pode entrar na vida de qualquer um a qualquer momento. A Verônica Batista, aluna e professora, é um desses exemplos de pessoas que foram pegas de surpresa. Aos 9 anos, começou a sentir fortes dores de cabeça. A família levou ao médico, mas não houve nenhum diagnóstico. Passaram-se meses de dor até que ela fosse parar no hospital, já sem enxergar nada. Estava com um tumor na cabeça que, mesmo após a cirurgia de remoção, levou consigo toda a sua visão. Pouco tempo depois, Verônica recuperaria 5% do que perdera e assim ela permanece até hoje. Na época em que perdeu a visão, Verônica se recorda que as demais crianças não queriam mais brincar com ela. Elas tinham medo de ficar cegas também, imagina, diz ela. A escola, ela conta, quase lhe foi tirada também. Minha avó era quem tinha de me levar e buscar todos os dias, mas ela foi ficando cada vez mais cansada. Conta a Verônica que perdera a mãe muito cedo e foi criada ali pela avó. Até que ela me disse que não me levaria mais. Aquele seria, de fato, o primeiro grande desafio dela, né, da Verônica. Porque ela podia ficar em casa para sempre ou encarar o medo dela, diz, né? Então eu disse à minha avó que ia sozinha. Comecei a descer as escadas de casa na esperança de que ela estivesse atrás de mim, mas ela não estava. Me lembro de chegar lá fora, olhar para o portão e dizer: eu vou. Chegando na escola, a primeira coisa que Verônica fez foi ligar para a avó dela e contar onde conseguira chegar. E depois disso, seus passos ficaram cada vez mais largos. Gente, olha que interessante a história dessa pessoa, assim, não só de superação, mas de ter essa coragem de enfrentar todos os obstáculos dela, muito, muito incrível. E frequentar as aulas de balé, ela falando, seguindo aqui, seria seu segundo grande desafio. Eu não tinha apoio da minha família, mas tinha a vontade de dançar, conta. Sozinha, ligou na escola de balé de Fernanda, perguntou sobre um ponto de referência, pegou o ônibus e foi. Chegando no ponto, pediu ajuda a um taxista que, por conhecer o bairro, sabia onde era o local. Ele me deixou na porta da escola e eu nunca mais parei. Hoje, a Verônica é aluna e professora de balé e dá aulas de braille também. Gente, a história da Verônica é uma história que nos faz refletir muito sobre duas coisas, né? Primeiro, que é isso, a Verônica ela não nasceu cega, entendeu? Ela teve um problema de saúde e é uma coisa que todas as pessoas estão suscetíveis e a gente só vai se dar conta disso quando chegar, né? A vez se é que chegar. Então, assim, a gente tem que ter um olhar sensível e aberto que a arte, né, a dança, o nosso amado balé, ele também pode ser feito, ele também pode ser dedicado a essas pessoas, né? Então é muito, muito, muito bacana essa história da Fernanda e a história da Verônica, que é hoje em dia então professora da escola, que segue formando bailarinas e bailarinos que também tem problema de visão. Eu vi também que eles aceitam pessoas que não têm parte da visão ou até com outros tipos de deficiência, porque Sim. A Fernanda viu que o método também poderia ser aplicado para outras pessoas com deficiências diversas. Então, o mundo tá aí, a arte tá aí, e quanto mais pessoas conseguirem se dedicar a ela, melhor. E que bacana que a Verônica não desistiu, né? Essa aluna Sim. que com todas as adversidades, ela apostou nessa história e deu super certo, né, gente? Então, as bailarinas que fazem parte do grupo profissional da associação se dedicam exclusivamente ao balé, graças aos patrocínios da fundação e às apresentações, ou seja, elas são bailarinas profissionais mesmo, né, gente? E, já que a gente está falando sobre balé e deficiência visual, a gente não pode esquecer, né,
que a deficiência visual não foi impedimento para a mítica bailarina cubana e maravilhosa Alicia Alonso, que quase cega consagrou-se como primeira bailarina absoluta, né? Nós já falamos sobre a Alicia várias vezes em outros episódios aqui do nosso podcast e ela também é um exemplo de bailarina e coreógrafa que seguiu usando de outras percepções, né, do tato, por exemplo, para conseguir desenvolver a sua arte como professora e como coreógrafa, né, gente? E para encerrar, então, esse nosso episódio, eu achei bem bacana que entrando lá no site da associação, eu vi que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode contribuir, então, com a associação da Fernanda Bianchini das bailarinas cegas, tá, gente? Seja com valores para melhoria dos espaços físicos, eu achei bem legal que tem as categorias, assim, que são os tijolos azuis, que aí contribuem com um valor um pouco mais baixo, os tijolos rosas, um valor mais mediano, e os tijolos brancos, que são valores mais altos. Ou você também pode adotar um artista com uma contribuição de R$150 mensais. Tem tudo direitinho ali no site, gente. A gente também pode, acho que a gente vai fazer um postzinho no nosso Instagram pra gente deixar lá o link pra vocês. E quem achar bacana doar, ou dedicar um pouquinho do seu dinheiro, do seu esforço para essa causa, né? É uma causa muito bacana, muito ilustre, e fica aqui a nossa dica. Então, se você ainda não conhece o trabalho da Fernanda, tem bastante coisa na internet, vale a pena dar uma olhada. E que o balé seja para sempre acessível para quem quiser, né, gente? Esse é o nosso recado aqui de hoje. Exatamente. Só para deixar aqui mais uma vez registrado, o site da Fê, para você poder doar, é o afbb.ong.br, tá bom, pessoal? Você puder, ajude. A gente sempre quer trazer essas histórias, porque nós somos um podcast extremamente inclusivo. Então, por favor, fica aqui a nossa dica, tá bom? E esse foi o nosso petit episódio, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da história da Fernanda. Pode também deixar sugestões de temas, a gente adora ouvir vocês. E segue a gente lá no Instagram, o @567 podcast. É isso aí, gente. E como eu sempre digo, bora se manifestar, pessoal. A gente quer ouvir vocês, a gente quer ler vocês. Certo, gente? E até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, beijinho.